Porque a lei veio por Moisés, Jesus trouxe graça e verdade. João 1:17. Se inscreva no canal e compartilhe com um amigo. Bom dia, meus irmãos. Mais uma vez, bom dia, graça e paz. Sejam bem-vindos a mais um domingo da nossa comunhão, da nossa confraternização entre os irmãos aqui e vocês que vão nos assistir pelo YouTube. Meu nome é Sandro Meirelles, para vocês e para quem não me conhece aqui. E vamos nesta manhã, vamos evoluir, vamos buscar crescer na graça e no conhecimento. Para a honra e glória de Deus, nós estamos respirando, isso é o mais importante. E a palavra que é viva, que é eficaz, que ela venha nos trazer discernimento, sabedoria, porque ela é apta para discernir pensamentos e intenções dos nossos corações. Meus amados irmãos, esse foi o tema que eu resolvi trazer nesse domingo para vocês. Vamos falar sobre a dopamina e a alegria em Deus. O que é a dopamina? A dopamina é um neurotransmissor que desempenha um papel crucial no sistema nervoso central. Então, todos nós liberamos esse neurotransmissor. Tem a dopamina, tem a endorfina, que vocês já devem ter ouvido falar. É quando a gente está em um nível de estresse, eu vou ali na academia, eu vou correr, eu vou liberar a endorfina. Tem a ocitocina, que é o hormônio do amor. Mas eu resolvi falar sobre a dopamina e a alegria em Deus. Então, a dopamina é um neurotransmissor que desempenha um papel crucial no sistema nervoso central. Ela é frequentemente referida como uma molécula da recompensa, porque está envolvida em processos como que geram prazer, motivação e recompensa. Recompensa e prazer. A dopamina ela é liberada em resposta a experiências prazerosas, como comer, socializar ou realizar atividades que consideramos gratificantes. Dentro do nosso meio, qual é a religião, a dopamina, hoje ela é posso dizer assim, esse neurotransmissor é um grande desafio, como o irmão estava com a mensagem aqui em off falando conosco, sobre a mulher ir atrás da dracma perdida, mas a casa, o interior dela precisava ser varrido. E a dopamina, esse neurotransmissor que é liberado pela emoção, na maioria das vezes a gente não consegue discernir direito. E isso vem dentro de uma recompensa, né? Dentro de um prazer. Ou seja, quando você come algo, você fala, olha que delícia, né? Quando você está socializando, quando você está confraternizando com os irmãos, você está liberando dopamina. E a dopamina, claro, a ciência, ela sendo descoberta, né? No nosso presente século, só que a Bíblia já nos mostra isso, e eu vou trazer aqui alguns versículos, e a alegria em Deus, que é totalmente diferente desse neurotransmissor que se chama dopamina. Então todos nós temos esse neurotransmissor no nosso sistema nervoso central. Quando nós recebemos uma mensagem que nós nos alegramos, o primeiro que libera isso é a dopamina. Só que a graça de Deus, juntamente com a alegria em Deus, é que nos traz a sustentabilidade para que a gente consiga dosar essa dopamina. E dentro da nossa ministração, eu trouxe aqui Jeremias 17:9. Eu coloquei tudo na versão da Bíblia Viva, mas tem o mesmo sentido da Bíblia de vocês aí, tá bom? O coração, que é a mente, é a coisa mais mentirosa e traiçoeira que existe do mundo, ou no mundo. O coração do homem é terrivelmente cheio de maldade, não há ninguém capaz de saber até que ponto é mau e pecador o coração humano. Coração ali, como eu falei, é a mente. Em outras versões aí está o coração. É enganoso o coração do homem, mais perverso do que todas as coisas, quem o conhecerá. Está na versão Almeida.
Só que na versão da Bíblia Viva você vê que ela é mais profunda, né? O coração é a coisa mais mentirosa e traiçoeira que existe do mundo. Coração aqui é a mente. E aí eu trago para dopamina, como eu disse, né? A dopamina é o neurotransmissor de prazer, de situações que na maioria das vezes a gente busca evoluir dentro de ensinamentos bíblicos, dentro da graça de Deus. E a emoção, que ou seja, o coração, ele nos faz com que a gente tenha prazeres momentâneos. Não, eu quero conhecer a graça de Deus. E como o irmão ministrou aqui sobre a casa, você precisa varrer a casa, você precisa buscar interiormente limpar aquilo que você sabe, e não há mais ninguém que possa lhe dizer isso, além de você mesmo, que isso está lhe prejudicando. E isso está tudo envolvido na nossa mente. Só que a dopamina, ela na maioria das vezes, ela nos engana. E principalmente dentro da religião. Tanto na graça, como no sistema religioso, como no mundo inteiro. Enganoso é o coração, mais perverso do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Ou o coração é a coisa mais mentirosa. Ela te engana. Esse neurotransmissor, que é a dopamina, ela te engana em situações que você diz: não, eu sirvo a Deus e hoje não sirvo mais ao mundo. Mas quando vem os desafios do mundo, eu me desvaneio naquilo que eu disse que eu estava servindo a Deus. Por quê? Porque existe essa situação da emoção diferente da razão. Jesus diz assim: sejam prudentes como a serpente e nocivo como as pombas. Significa que você tem que ser só razão. E essa dopamina, que é o neurotransmissor que está no irmão Sandro, que está nos irmãos aqui presentes, ela não vai ser transmitida? Vai ser, porque isso está dentro de nós, sabe? Então, quando eu coloquei aqui, existe motivação dentro desse neurotransmissor que ajuda a regular, e ele vai influenciando nós, motivados, a realizar tarefas e buscar objetivos. Dentro de relação com o humor, níveis adequados da dopamina estão associados a sentimentos do bem, a felicidade, enquanto os baixos de níveis podem estar ligados a condições como depressão e ansiedade. Você sabia que esse neurotransmissor, dentro da nossa realidade aqui, um exemplo, deixa eu trazer aqui um exemplo para vocês, fácil. Se você se sente soberbo, certo? Eu sou uma pessoa que cresci lá na empresa, sou melhor que fulano, sou melhor que cicrano. Você sabia que todo o seu corpo, todos os órgãos do seu corpo vai transmitir a mesma coisa que você está transmitindo dentro da sua mente? Por isso que está aqui, ó. O coração é a coisa mais mentirosa e traiçoeira que existe no mundo. Mas Jesus já falava sobre isso há 1000 anos atrás. O que é que Jesus falava para nós? Olha só. Se seus olhos, mente, forem bom, todo o seu corpo será luz. Se seus olhos forem mal, todo o seu corpo será mentiroso, trevas. E aí você começa a entender que tem gente que ainda discute assim: mas tudo você usa a Bíblia. Tá bom. Mas a dopamina, você pode entrar no Google e ver que é a mesma situação que Jesus está falando. Mente sã, corpo. E aí a gente começa a entender que a Bíblia, a bússola da Bíblia, ela nos traz para uma realidade que na maioria das vezes a dúvida, como o irmão estava dizendo aqui em off, disse assim, muitas pessoas que conheceram o Evangelho da Graça, mas tem muitas coisas que ainda eles não entendem. Mas contra a ciência, né? Contra fatos não há argumento. Olha a dopamina aí voltada a Jeremias 17:9. É a mesma coisa. A mesma coisa. Jesus disse: se seus olhos forem bons, pelo fruto conhecereis a árvore. A árvore boa gera fruto bom. A árvore má, a árvore empolgada, emocionada, significa que a pessoa é ruim? Não. Significa que aquele prazer dela é momentâneo. Eu conheci a graça, eu conheço sobre dízimo, sobre que a gente não perde salvação, sobre tudo. Mas cadê a sustentabilidade da... Jesus explica em Mateus 7:24. Todos que ouvem os meus ensinos e seguem são ajuizados, como um homem que constrói sua casa na rocha sólida. A rocha é Cristo. E na maioria das vezes a dopamina nos leva a
Embora, está falando da rocha sólida, embora a chuva caia e as torrentes, ou seja, correntes, as enchentes subam e os ventos de tempestade embatam contra a sua casa e ela não cairá, porque está construída sobre a rocha. Está falando sobre os desafios da vida. O irmão acabou de falar aqui outro assunto interessante. Irmão, porque eu conheço a graça e estou com problema financeiro, ou estou doente, ou minha vida não é como antes, e aí culpa quem? A graça. Culpa quem? Deus. Mas hoje eu resolvi, dentro dessa ministração, intensificar na dopamina, porque a dopamina não tem como você fugir. Eu não creio na Bíblia, mas bora falar da ciência. Dopamina. Você tem dopamina, você libera endorfina, você libera ocitocina. Então sobre isso você não tem como correr, como duvidar. Só que tudo isso corrobora com a Bíblia. A Bíblia vem antes da dopamina. Claro, tudo vem de Deus. Nesse time, eles não falavam sobre dopamina, mas ele está dizendo aqui, a casa, vocês têm que construir uma casa sobre a rocha, onde os ventos batem, onde tudo vem, as correntes, mas vocês não esmorecem, mas vocês não se abalam, mas vocês não se esfriam, mas vocês não se deixam se levar pelas coisas do mundo. Agora, quando vem a dopamina, vem isso aqui, ó. Mas aqueles que ouvem os meus ensinos e não obedecem, são loucos, como um homem que construiu sua casa sobre a dopamina. Areia, derruba, emoção, momentâneo. Você ouve, se empolga. É como está lá em, se eu não me engano, está em Mateus 13, não está aqui. Está em Mateus 13, a parábola do semeador. Ele vai explicar, e lá no 19 ele diz assim: a todos que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno, a dopamina, e arrebata. Ou seja, a emoção, o que lhes foi semeado no coração, na mente, este que foi semeado à beira do caminho. Outro, ele vai dizer, o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, a casa montada na areia. E aí, sendo que antes de pouca duração, lhe chegando a angústia, a perseguição por causa da palavra, ele se escandaliza. Ou seja, vem as dificuldades, vem como a gente sabe, eu vou me reunir como igreja ali, aquele local vazio, será que ali é um local de revelação? Já me perguntaram, Sandro, no local onde você se reúne tem revelação? Eu falei, tem, irmão, bora lá, tem cheio de revelação. A espada entra, a palavra viva, eficaz, ela vai penetrando entre juntas e medulas, e ela é apta para discernir pensamentos e intenções dos nossos corações. Então, quando a gente entende dopamina e a alegria em Deus, eu trouxe a parte da dopamina, que é a areia, e a alegria em Deus, que é você plantado na rocha, que vai bater as dificuldades. Mas você tem em casa, você tem no carro, tudo posso naquele que me fortalece. Essa é a rocha. Mas em cima Paulo vem, você viver no pouco e no muito. Fui instruído a tanto em ter fartura como a passar fome, a padecer necessidade. Então sobre isso, quando a gente fala, tem gente na rua que diz assim, é muito fácil, você tem sentimento de escassez, tudo seu é negócio de graça. Sim, mas a graça é a base, é a rocha. Porque na maioria das vezes, infelizmente, quando a gente abre canais de YouTube ou igrejas aí superlotadas, eu não vou generalizar, significa que lá todo mundo, ou seja, está vivendo a base da emoção, mas é muito difícil. O pessoal é pego pelo louvor, não significa que o louvor seja bom. O pessoal é pego pelos movies. Não, eu só vou lá porque o pastor, ele joga uma água, ele joga a mão, e aí? Emoção pura. Quando você vai ver a sustentabilidade, que é o quê? A pessoa está no trabalho, ou está com a família, e aí os desafios da vida vêm, ele não manifesta, ela não manifesta a rocha, ela não manifesta a graça, e aí vem a vergonha alheia. Como eu, nas minhas andanças, as pessoas falam, eu não tenho paciência para evangélico, eu não tenho. Igreja? Não vou não, meu amigo. Virou comércio, e realmente é uma realidade. É difícil hoje a gente chegar e dizer, vamos ali se reunir com... Aonde na sua igreja tem o quê? Pede dízimo, é? É dinheiro? Faz assim mesmo. Não, calma, rapaz, calma. Infelizmente, meu irmão, eu disse a um colega meu, a várias pessoas que eu converso, eu disse, com o avanço da tecnologia, com o avanço da internet, muitas coisas vão mudar, gente.
as coisas estão mais explícitas, a gente consegue ter mais acesso. E infelizmente as casas na areia estão sendo derrubadas. Infelizmente. Significa que nós que pregamos a graça aqui somos melhores, que a dopamina não vai... Não, meu amado, não. Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Aquele que está de pé. Você tem que estar sempre o quê? Envolvido com essa ambiência. Tem que estar sempre o quê? Buscando praticar o homem interior, que vai sustentabilizando, educando o homem exterior. Mateus 7,27 continua, ele vai dizer: porque quando as chuvas e as enchentes vierem, e os ventos e tempestades baterem contra a sua casa, ela cairá fazendo um barulho medonho. Muitas pessoas conheceram a graça, conheceram tudo sobre a graça. Infelizmente, não é uma obrigação de se reunir como igreja, mas infelizmente se esfriaram, porque não se manteram firme na rocha. Foi apenas uma dopamina, um neurotransmissor dentro da emoção, e enganoso, né, o coração mais do que todas as coisas. Eu coloquei aqui um breve texto dentro dessa reflexão, antes de entrar em Romanos 12. Aqui, antes de entrar em Romanos 12, 1, eu quero ler isso aqui com vocês. Eu coloquei aqui, meus irmãos, aqui, assim: a verdadeira adoração, ela deve nos motivar a agir, a amar, a servir e a viver de maneira que glorifique a Deus. Quando nós nos tornamos mais semelhantes a Cristo, refletimos a sua luz em um mundo que precisa desesperadamente de esperança e amor. A alegria que encontramos em Deus não é apenas uma emoção passageira. Ela é a força transformadora que nos capacita a enfrentar os desafios da vida e a impactar aqueles ao nosso redor. E aí eu coloquei Romanos 12, 1, que nos mostra, na versão da Bíblia Viva: assim, queridos irmãos, eu apelo que vocês deem seu corpo a Deus, que ele seja um sacrifício vivo, santo, o tipo de sacrifício que ele pode aceitar. Quando vocês pensam naquilo que ele fez por vocês, isto será perder muita coisa? Ele está falando do culto racional, né? E se envolver com as coisas, pensando nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. E logo depois desse versículo eu coloquei isso aqui, ó. A verdadeira adoração, dentro desse raciocínio que é o culto racional, prestar um sacrifício. Quando a gente vê algo de sacrifício, você vê que a religião ela vai se impactar, o sistema religioso vai se impactar achando que o sacrifício é você estar pagando preço. Não. O sacrifício é você estar dosando a dopamina e entendendo que a alegria do Senhor é quando você manifesta o amor no seu trabalho, é quando você manifesta o amor na sua família, é quando você manifesta o amor por onde você caminha. Esse é o sentido de Romanos 12, 1 na versão da Bíblia Viva. A verdadeira adoração não se mede pelo que você sentiu durante o culto, mas por quem você se tornou após esse momento de adoração. Não se trata apenas de se sentir bem, mas de se transformar em alguém mais alinhado com a vontade de Deus. Se transformar não significa que eu tenho 6 anos que conheci o Evangelho da Graça, e a cada ano, a cada mês, a cada dia, eu busco sempre matar o meu eu, né? Matar o meu eu para que eu venha se achegar à estatura do homem perfeito, que não sou eu, nunca serei eu nesse homem exterior, e sim Cristo. Colossenses 2,10 vai dizer: estás perfeito nele. Não estará, estás perfeito nele, que é a cabeça de todo o governo e de todo o poder. Quando a gente entende isso, a gente vai liberar o transmissor da dopamina, a emoção. A mensagem chega, você diz: é verdade, irmão, é a dopamina, mas espera aí, eu tenho que dosar, eu tenho que saber, porque isso está chegando para mim, para que eu venha interiormente me corrigir, porque nós não somos perfeitos. Não existe a perfeição no homem exterior, não existe a perfeição quem está por trás das câmeras ou ministrando isso aqui, não existe.
Não se trata apenas de se sentir, bem, mas de se transformar em alguém mais alinhado com Deus. Muitas vezes a gente está aí falando de Deus, todos os dias buscamos seu rosto, testemunhos, suas maravilhas. No entanto, ao mesmo percebemos que o mundo ao nosso redor, isso não vai mudar, está se tornando cada vez mais agressivo, cada vez mais faccioso, cada vez mais ganancioso. Isso não vai mudar, meus amados. O que vai mudar é aqui, cada um de vocês. Da forma que você vê, da forma que você está caminhando, com quem você está se envolvendo, sabe? E se envolvendo, o que eu falo, é os ambientes. Não significa que, você é cristão, eu só vou andar com os irmãos lá da MGV. Não significa, não. O Evangelho, ele se manifesta a luz em você. Aonde você estiver, a luz vai se manifestar. Eu sento com vários amigos meus. Não significa que eu vou estar ali envolvido em situações daquilo que eles fazem. Mas quando eu tiver a oportunidade, não vai ser a dopamina que vai ser exercitada ali no momento. Vai ser a palavra da rocha, a alegria em Deus. E o pessoal vai me elogiar, vai te elogiar, vai dizer: eu vejo Deus em você. E você vai dizer: louvado seja Deus. Que importa que eu diminua e que Ele cresça. E aí a gente vai entendendo. E em meio a essa realidade, é crucial que a nossa adoração não seja apenas uma resposta emocional, impulsionada pela dopamina, que nos faz sentir bem por um breve momento. A verdadeira alegria em Deus vai além de uma experiência momentânea. Ela nos leva à transformação interior. Precisamos buscar uma adoração que nos transforme e que nos faça refletir o caráter de Cristo em nossas vidas, mesmo em um mundo que muitas vezes se opõe aos valores do reino de Deus. E aqui eu finalizo continuamente com Romanos 12:2. Não imitem a conduta e os costumes deste mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando a sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. E assim vocês aprenderão de experiência própria como os caminhos de Deus realmente satisfazem vocês. Nem tudo que te dá prazer, vem de Deus. E nem tudo que vem de Deus te dá prazer. Ou seja, nem tudo que te dá prazer vem de Deus. As coisas do mundo, não ameis mais as coisas do mundo do que a mim. E nem tudo que vem de Deus te dará prazer, porque o Evangelho é confronto. E aí a gente começa a entender: nem tudo que vem de Deus me dará prazer. Por quê? Porque quando Pedro pergunta a Jesus quantas vezes ele deve perdoar, Pedro, 70. Dá prazer para Pedro? Para Pedro, não. Paulo, afaste, tira de mim esses espinhos, as perseguições. Dava prazer para Paulo? Não. Então, nem tudo que vem de Deus nos dará prazer. Mas não é por isso que nós vamos nos esfriar, que nós vamos desvanecer, que nós vamos esmurecer. Assim a gente vai aprender. O ato mais difícil, e a gente sabe que é muito difícil, é a gente perdoar. É um ato mais difícil. Isso não dá prazer. Mas graça é para quem não merece, e vocês manifestam. Graça é para quem não merece. Então, que esta reflexão sobre a dopamina esteja latente nos corações, na mente de todos vocês. Ele é um transmissor que nos leva à alegria. Isso não vai deixar de existir. São prazeres momentâneos, porque na vida social a dopamina está sendo manifestada. Nesse momento aqui nós estamos manifestando ocitocina, que é o hormônio do amor. Isso é muito importante. Então, dentro do Evangelho da Graça de Deus, a gente traz a parte da teologia, mas a ciência também é importante. A ciência é descoberta pelo homem, sendo que foi dado por Deus. Quando a gente entende isso, meus amados, a gente descansa nele, a gente se debruça mais ao Pai e mergulha mais na palavra dele, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Tudo incrível, graça e paz, meus irmãos. Até a próxima. Amém.